A idolatria é uma clara demonstração de ausência de amor próprio. Aquele que trata outras pessoas ou até mesmo objetos com uma posição de hierarquia social acima da sua, está fazendo de si mesmo um mero fantoche. Seguindo uma linha de raciocínio oposta à da idolatria, a admiração se apresenta como uma forma de reconhecer no outro características que tornam esta outra pessoa alguém especialista naquilo que faz, seja em coisas que envolvem o lado profissional ou até mesmo o lado pessoal. E você, trata ou já tratou alguém com um sentimento de idolatria? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. Hoje vamos falar sobre as formas de idolatria. Quando eu digo que uma pessoa está idolatrando a outra, não necessariamente estou dizendo a respeito daquele tipo de idolatria que estamos acostumados a ver em relação a famosos, sejam cantores, atores e atrizes, enfim. Quando eu digo a idolatria e quero trazer para este contexto como motivo para fazer esse vídeo, estou me referindo a qualquer forma que você coloque um outro ser humano num status extremamente elevado em relação a você. Podemos ter ídolos no nosso dia a dia que não são famosos, mas que são pessoas que exercem um tipo de influência muito grande em relação a nós. Pessoas essas das quais somos capazes de fazer qualquer coisa para simplesmente vangloriar o simples fato daquela pessoa existir. Isso pode acontecer seja numa relação familiar, seja em um relacionamento afetivo ou em termos de amizade também. É muito grave quando a gente coloca uma pessoa no pedestal e faz dela o centro das nossas atenções, como se aquela pessoa fosse uma estrela, como o Sol, por exemplo, e nós fôssemos apenas um planeta, dando voltas em torno dela e dependendo dela para a nossa existência. E aí já entra muito naquela questão que eu sempre friso e que falo que é importante, muito inclusive, o que se refere ao apego. Quando idolatramos alguém, passamos simplesmente a colocar essa pessoa num status totalmente diferenciado daquele que a pessoa deve ter de fato na nossa vida. Acredito muito que existem pessoas que devem ser sim admiradas pelo dom que elas têm, por algo que elas fazem de excepcional, e isso não tem problema algum. A questão é que quando você coloca a personalidade da pessoa acima do que de fato ela é, aí que mora o grande problema. Porque quando colocamos ídolos em nossas vidas, estamos comunicando ao nosso subconsciente de que aquela pessoa é simplesmente extraordinária. Tudo que ela fizer deverá ser visto por nós como algo extremamente importante, como algo que está acima de qualquer tipo de conceito moral e que qualquer que seja o julgamento externo em relação àquilo, se for algo até coisas negativas, aquilo tem que ser relevado. Só que na realidade não é bem assim. Tem também a idolatria que é muito comum, que é em relação a um cantor que gostamos, um jogador de futebol, um time, um influenciador. Tudo isso são formas de mostrarmos que nós somos tolos, porque ninguém merece ser tratado de maneira especial simplesmente pelo fato de existir ou de fazer um feito que nós não conseguimos fazer. Ela tem os méritos dela de fazer aquilo que é interessante, aquilo que te faz brilhar os olhos, ok, mas não coloque a idolatria acima da admiração. Entenda de uma vez por todas que existe uma linha tênue que diferencia os dois conceitos. Quando você admira alguém, sem ser por questões de idolatria, você simplesmente entende que aquela outra pessoa é um ser humano igual a você,
que fede, que tem seus problemas, que sangra caso seja perfurada por algum objeto, que vai morrer, inclusive, que igual você também vai, uma pessoa que tem todos os defeitos que um ser humano comum poderia ter. Agora, quando há essa relação nociva de idolatria, você simplesmente acredita que aquela pessoa ela não tem defeitos, ou que quando comete algum ato que realmente é grave, você simplesmente passa a mão na cabeça dela. Então, o que eu venho aqui com esse vídeo é convidar você a fazer essa reflexão. Será que vale mesmo a pena você manter essa relação de idolatria com pessoas, sejam elas famosas ou não? E tem também a outra forma que é muito importante de você prestar atenção, que é a idolatria por objetos. Sim, tem gente que coloca objetos numa posição de superioridade na sua própria vida e faz dele também como se fosse a estrela e você orbita em torno dele. E aí eu chamo a atenção para uma situação, né? A questão do desapego, conforme eu já venho falando para vocês há tempos, que é importante de você abrir os olhos. A vida é passageira, isso aqui que vivemos é simplesmente temporário. Não temos posse de nada de fato. O que temos, em algum momento, é um empréstimo de coisas das quais devolveremos à natureza mais cedo ou mais tarde. Porque quando chegar o seu dia de sair dessa experiência mundana, você vai ter que devolver para a natureza tudo aquilo que ela gentilmente te cedeu por empréstimo. Aí a pergunta é essa: você está preparado para isso? Será? Então passe a colocar a sua vida como uma experiência temporária, como algo que deve ser leve, simples e que você não deve colocar coisas e tampouco pessoas num status elevado das quais ela não merece estar posicionada lá. Então faça o seguinte: admire, sim, reconheça o ponto positivo que as pessoas têm, parabenize-as por isso, mas não coloque elas como se fossem o astro do qual você gira em órbita. Combinados assim? Se você gostou desse vídeo, ele fez sentido, te peço a sua inscrição. Se não for, pedir demais, obviamente. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, ok? E compartilhe com quem você acha que deve assistir esse vídeo. Então, forte abraço para você e até breve!